gente de ajudar essas famílias é através justamente das brincadeiras, de ajudar nas tarefas domésticas. Tudo isso é aprendizado. Se a gente for parar para pensar, isso é matemática, isso é ciências, isso é português, isso é linguagem, isso é escrita, isso é leitura. É a vida cotidiana fazendo frente. A criança não para de aprender em momento algum. O que ela precisa é que o adulto possibilite, dê oportunidade para que ela se faça presente. Dialogue, conte histórias, ouça o que a criança tem a dizer. Se ouvir a criança participar de um momento de culinária, a gente fala culinária porque eu estou falando de um lugar de classe média, mas vamos falar de fazer o almoço, de preparar o alimento, de cortar alguma coisa, ou de botar água no feijão, é aprendizado. De ajudar a cuidar do irmão menor ou estar com o irmão maior, é aprendizado, porque a criança aprende nessa troca, nessa relação com o outro. E isso precisa estar muito claro para as famílias, que não é atividade gráfica que vai ser a certeza do aprendizado. Às vezes nem é, porque a criança precisa da vivência da experiência para ela aprender. E essa vida cotidiana familiar é rica de possibilidades de aprendizado. Basta que seja oportunizada a criança. Não é? Então, assim, a gente, enquanto rede, enquanto educadores, a gente precisa acolher e apoiar essas famílias na percepção dessa aprendizagem. Porque aquela outra aprendizagem sistematizada, não é, vai acontecer na escola. A criança não está deixando de aprender. E é muito triste você ouvir alguém falar, professorinha, que não está fazendo nada, que não precisa da escola nesse momento. Como se ali a escola fosse apenas um lugar onde se coloca aquelas crianças e que o nosso papel não fosse importante. A aprendizagem da escola é uma aprendizagem diferenciada da aprendizagem de casa. Mas as duas são aprendizagem e as duas são importantes. A gente não tem como levar um para outro, um de um lugar para o outro e achar que vai ser a mesma coisa, porque não vai. A criança, principalmente a criança pequena, ela precisa desses dois amparos para que a aprendizagem significativa aconteça de fato. Então, o nosso papel enquanto educador é dar um apoio a essa família, não é, a potencializar esses momentos cotidianos da vida doméstica, que são momentos ricos de aprendizagem, não é? Que muitas crianças, às vezes, não têm a oportunidade, mesmo tendo a possibilidade de acontecer. Uhum. Mas isso é tirado da criança. Uhum. Então, Camila, eu queria falar, né? Eu estava até hoje conversando aqui com o Júlio, e aí pensando, né? A gente tem visto muitas campanhas de alimentação. Na última live eu dizia, né, que gosto muito de Goldsmith e Jackson, quando eles falam que a gente precisa se preocupar com a nutrição da mente. Né? Então, eu acho que esse é um chamado para nós, os professores das redes públicas, municipais, secretários, né, colegas que estão por aí, da gente poder pensar de que forma que a gente, nesse momento, pode pensar redes de apoio, de cuidados, para que esse cotidiano das crianças, a gente pode, de alguma forma, contribuir. Porque, veja, se a gente fosse pensar que a criança, se a criança tivesse seus direitos constitucionais garantidos, a criança tinha direito à alimentação. Uma alimentação, chega em casa, vários rótulos. Então, a criança, ela interage o tempo todo com a linguagem escrita, quando ela tem esse contexto favorável. Uma criança, e isso aí, quando nós éramos crianças, nós fazíamos muito isso, nós pegávamos o graveto, desenhávamos no chão, né? Pegávamos giz, aquele pedaço de pedra branco, desenhávamos nas calçadas, né? Então, isso não é uma atividade escolar, isso é uma manifestação da infância, é o desejo do homem de se expressar. E aí, a gente, muitas vezes, é surpreendido
Porque quando tem crianças em um contexto, em alguns contextos, para não ser generalista, do âmbito privado, muitas vezes, aquele ambiente ele não está preparado para conviver com a criança. Como eu digo aos alunos, que é como se a criança fosse um incômodo da família. O brinquedo dele fica lá no alto. Muitas vezes a criança quer pegar um brinquedo e a família diz não, vai bagunçar a casa, né? Nos contextos menos favorecidos, né? Muitas vezes essa criança, né, passa muito tempo sem estar perto de alguém, ou a gente não presta atenção como é que estão essas crianças. Então, é nesse momento que nós estamos sendo convidados a contribuir para que a sociedade compreenda o que é escola de educação infantil. É preciso a gente entender que é um espaço forte de diálogo para a gente poder ajudar a sociedade a perceber que nós temos seres humanos de pouca idade que são pessoas que aprendem, pessoas que são ativas, pessoas com capacidade de simbolizar o mundo. E como que nós, os adultos, seja na escola, que são profissionais formados para isso, nós não somos tias, e quando são pessoas que estão no âmbito de menino, para com isso, pergunta demais, tanto porque, será que quando a criança, seja dos contextos mais favorecidos, menos favorecidos, pergunta onde ficam os urubus? Eu costumo dizer desse exemplo de minha sobrinha quando era pequena, ela perguntava, tia Jó, onde moram os urubus? E eu nunca tinha parado para pensar nisso. Será que a gente aproveita a oportunidade quando uma criança pergunta onde ficam os urubus, para ir atrás de uma informação junto com essa criança, pensar o mundo e ampliar a nossa compreensão sobre o mundo? Então, muitas vezes a gente quer pensar que só há possibilidade da criança ampliar a compreensão dos fenômenos sociais, o que é a vida em sociedade, do que acontece no mundo, porque o coronavírus está aí, se for por mediação dos profissionais. Tem sim uma condução diferenciada, mas as famílias, a sociedade precisa enxergar o potencial do diálogo com as crianças, das vivências com as crianças, para a gente poder entender que a aprendizagem não para quando as crianças estão indo na escola. Talvez as aprendizagens sejam diferentes, talvez as crianças façam demais uma coisa, e aí a gente vai falar um pouquinho aqui, né, Camila, sobre algumas coisas que precisa prestar atenção. A criança está em casa, muitos pais estão trabalhando, ou muitos de nós estamos atribulados, sem entender muito o que fazer. Então, como que estão as crianças, né? O que a gente está vendo, o que a gente está ajudando as crianças a conviver dia após dia. E aí eu queria lembrar uma coisa que eu estou sempre lembrando na brinquedoteca, que nós hoje, no Brasil, nós temos 13% dos meninos obesos, 10% das meninas entre 5 a 19 anos, né? Então, a gente precisa entender que a obesidade infantil é um problema hoje no Brasil e no mundo. Não é à toa que foi o tema da Semana do Bebê, do Ser Unicef, o ano passado. Então, Camila, vamos dar uns exemplos aí de como que a gente está pensando, alguns pontos que a gente pode estar ajudando ou contribuindo para as pessoas refletirem sobre essa criança que está na sua casa. O que a gente precisa prestar atenção nesse momento? Uma coisa que você traz sobre essa questão da obesidade infantil, e que a gente percebe muito, é a quantidade de tempo da criança exposta às telas. Crianças muito pequenas, com essa exposição, e aí a gente vai para uma contradição muito grande, não é? A EAD, na educação infantil, versus tela. Não é? Uma coisa que eu tenho falado muito, eu falo muito isso, menos tela, mais contato. E aí é o que a gente está precisando pensar, e pensar com a família, porque quem está lá com essas crianças não somos nós. Então, se a escola hoje, a gente vê cada vez menos escolas com televisão, com DVD,
Hoje, a gente vê as famílias cada vez mais voltadas para telas. Né? Aí você vê pesquisas e mais pesquisas de que crianças a partir dos 10 anos é o ideal iniciar o uso das telas. 1 hora por dia, 2 horas por dia a partir dos 5 anos. Mas as crianças de 0 a 6 estão em casa. Tem um adulto mediando, mas exposta a essas telas. Então, assim, o brincar livre, o brincar autotélico, que a gente chama, que é aquele brincar sem a obrigação, sem ter um objetivo por trás. Tão pouco visto, não é? Fomentar esse brincar autotélico, fomentar esse ócio, o ócio criativo. A criança precisa desse tempo de fazer nada. Ela precisa disso para poder sedimentar a aprendizagem de uma certa maneira. A aprendizagem, sim, vivida, experienciada naquele contexto de casa, doméstico. Pensar o brincar como uma referência de como a criança pode simbolizar aquilo que está interno. Né? Então, hoje em dia, a gente tem as crianças. Olha, eu lembro que quando eu ia para a roça, eu usava aquelas bonecas de milho, de sabugo de milho. Eu brincava, eu simbolizava, eu exteriorizava a minha demanda interna. E a gente precisa se preocupar também com essas demandas internas das crianças. E o brincar é a maior prática de simbolização do uso do simbólico da criança. Então, eu particularmente, eu sugeriria a questão da brincadeira e da literatura. Hoje em dia, a gente tem um acervo muito grande. E aí, a gente muitas redes estão com a questão dos grupos de WhatsApp, com as famílias, passando orientação a esses pais para com essas crianças. Aí, a gente, como educador, estamos fazendo vídeos, manda link de história, vídeos, tela, YouTube, tela, filme, tela. Uma atividade que o professor está fazendo lá e a criança está fazendo aqui, tela. A gente precisa pensar opções em que reduza-se essa tela. Uma boa maneira que eu gosto de fazer, e a gente, enquanto escola, está pensando num próximo momento, é justamente ajudar esses pais num roteiro de construção de cantinhos, para que o jogo simbólico e a literatura consiga dar conta um pouco dessa demanda infantil. Né? Porque a criança precisa brincar. A gente em terapia faz terapia como com criança? Brincando. Fonoterapia, brincando. Terapia, brincando. Fisioterapia, brincando. Poucos espaços educativos dão lugar ao brincar. Brincar esse sem um cunho exclusivamente pedagógico. E essa é uma grande oportunidade das crianças brincarem. Brincarem de uma maneira do verdadeiramente brincar. Porque a gente não vai entrar aqui no mérito de se o adulto estiver se o adulto estiver inserido, não é brincadeira, não é brincar. A gente não vai entrar nessa questão teórica de que se é brincar, se não é brincar. Mas a linguagem natural da criança é o brincar. Então, é uma oportunidade da gente, enquanto educador, fomentar, junto com a família, a brincadeira. Como pode ser? Agora, para isso, a gente precisa ter o quê? Dados. Qual a demanda dessas famílias? Ouvir essas famílias. Para que a gente possa orientar essas famílias, porque eles vão estar diretamente com as crianças. Não adianta a gente querer pensar, por exemplo, vamos pensar numa rede como um todo, nivelar essa rede, sendo que dentro de cada escola há contextos diversos, há realidades diversas. Nós sabemos que na escola pública há crianças de classe média baixa, de pobreza e de extrema pobreza.
Então, a gente não tem como a gente nivelar. Apesar que na brincadeira, a gente consegue colocar todas as crianças. Agora, como é que a gente vai chegar até a criança? Pela família. E aí é o papel da escola nesse momento. É justamente ouvir essa família e acolher e apoiar e estar ao lado dessa família. Porque para poder conseguir construir contextos de brincadeira, onde aí sim a gente vai conseguir ter o aprendizado sem quebra. Porque quando voltar, que nós vamos voltar sim, a gente vai ter como é que eu vou dizer, um ralo vivo de onde partir. Porque aquilo que foi vivido ali vai ser ressignificado na escola. Mas se a gente, como escola, não olhar para isso como uma oportunidade de falar como Lídia Ortélio, de vivenciar de fato agora a revolução que falta, que é a revolução da criança, a revolução do brincar, a gente vai estar sendo omisso. Porque essa é uma oportunidade que a gente não pode deixar de aproveitar para que não haja retrocesso. Não é? Porque professor, como Milena colocou, que Milena está colocando muito isso nas redes sociais, a angústia dela da EAD na educação infantil, se a gente tiver o tempo todo só pensando nas telas, nos vídeos, nas videoaulas, na fundação de história online, de links, de link de livro online, de livro em PDF, a gente vai estar colocando a criança nas telas, o tempo todo nas telas. E aí é a oportunidade da escola realmente estar ao lado das crianças e fazer a revolução que falta, que é a revolução da criança. Enquanto a gente não conseguir coletar esses dados de cada escola, de uma rede, de ouvir essas famílias, para que a gente possa fomentar de fato esse brincar, que é onde eu acredito, que é brincar e literatura, para mim, não tem outra maneira de lidar com isso. Uhum. Não é? Nós estamos falando de simbólico, de brincar, de escolha. E o pai não tem como saber disso. A família não tem a obrigação de saber, tem um saber técnico. Então a gente precisa realmente coletar dados, de fato, viu? Porque a demanda é grande, Jô. Lu colocou aí, queremos mais live. Eu, falando das telas, né, a gente tá um pouco, eu fiquei essa semana tentando pensar essa live junto com as meninas, e ao mesmo tempo, meu Deus, é live demais, a gente está no tempo, e parece que a gente não tem tempo para prestar atenção nos próprios filhos, né? E é um desafio, porque a gente vai precisar de muito cuidado para fazer esse equilíbrio, né? Eu queria, Camila, Jailma, que é aqui de Paulo Afonso, que é a coordenadora aqui do NUP, do campus aqui de Paulo Afonso, colocou aí, né? Qual é o tempo ideal para brincar com uma criança durante o dia? A Heloína, que foi nossa aluna aí na pós-graduação, beijo para você, Heloína, colocou, né, que assim, nesse contexto do dia a dia, o brincar livre, brincar com alguém, brincar com um adulto. Então, são possibilidades que dão oportunidades de processos simbólicos diferentes, digamos assim, né? Brincar sozinho e brincar com alguém, né? Eu penso, Jailma, e depois Camila pode completar, que a gente daqui a pouco vai chamar Nubinha, viu, Núbia? Núbia está falando que por causa do tempo, mas acho que as pessoas que vieram estão esperando o Núbia, então a gente vai fazer aqui para a gente fechar. Eu vou falar disso e Camila, se precisar, ela vai falar um pouquinho disso. Mas assim, Jailma, eu penso que esse dia a dia nosso agora, às vezes, a criança na frente. Então, é preciso muito cuidado para a gente poder pensar isso, a variação das coisas que as crianças estão fazendo. Então, tem um momento que a gente tem que combinar, olha, você assistiu, vamos dar parada, você quer fazer o quê? Vamos fazer o quê? Perguntar isso à criança, né? Não existe pecado, gente, as crianças fazem experimentações gráficas em casa. Mantenha o espaço com materiais, com tinta, materiais que as crianças possam pintar, lápis, canetas, isopor, para
desfavorecidas, vamos pensar como que a gente pode contribuir, as prefeituras, os secretários, para fazer com que esse dia seja mais rico para as crianças no contexto do dia a dia. Então, eu acho que se a gente tomar cuidado um pouquinho, vamos fazer tal coisa, daqui a pouco a gente vai fazendo essas coisas, vai para a cozinha. Por que a criança, em vários momentos, não pode ir conosco para a cozinha, né? Você vai fazer uma comida, convida essa criança, vamos fazer uma comida, pega os ingredientes, quais são os ingredientes? Minha filha esse dia falou assim, mãe, por causa de você, eu sei tudo sobre medidas, eu dei tanta risada, porque eu nunca disse a ela, isso aqui é uma medida, isso é um sistema, mas desde muito pequena. Júlia faz receita comigo, né? Uma coisa que a Júlia já faz de cor sozinha, assim, não deixa ir por fogo, tem que tomar todo esse cuidado, né? Mas a gente lê a receita junto, a gente escolhe o que vai fazer. Antes eu lia, agora que ela já consegue ler, ela lê. Então, quando um adulto lê uma receita para uma criança, é uma experiência importante, não é uma experiência escolar, embora a escola também possa fazer isso, isso é uma experiência da vida, né? Uma experiência que existe no contexto social, real, onde a linguagem escrita aparece, né? Então, Jair, eu penso que tem várias situações que a gente pode trazer às crianças e a gente prestar atenção, né? Assim, a gente ficou um tempinho com a criança, um tempão com a criança, quanto tempo? E aí é muito difícil de dizer qual é o tempo para cada família, porque as famílias têm suas rotinas, as pessoas estão trabalhando, né? Então a gente falou na última live sobre contar história, então eu defendo sempre, leiam todos os dias para os filhos de vocês, né? É importante a gente ler, e aí a gente pode encontrar o tempo, na hora de dormir, nós vamos colocar nossos vai com um livro, vai com um texto, procura na internet um bom texto, conta uma história que você se lembra. Então, esse tempo é de 10 minutos no máximo. Então, assim, se a gente colocar isso como meta, todo dia a gente vai ter um momento muito interessante com a criança, muito importante para estar construindo, o que a gente falou na última live aqui, esse vínculo entre o livro, que é um objeto social, que enriquece a infância, as experiências de infância, e construindo esse elo amoroso, esse vínculo amoroso com as crianças. Camila, vou passar para você for falar disso, vou fazer algumas considerações aí. Pena que já tem quase 2 horas. A gente tem tanta coisa para falar, mas na sequência... Muita coisa para falar. Pois é. Então, assim, é como você falou, dar oportunidade, porque a gente, não é uma questão de a gente elencar um tempo, mas é importante que se brinque todo dia com essa criança. Porque até para poder entender que a rotina, de uma certa maneira, está constituída também na casa dela. Então, não há uma quebra, não é? E assim, hoje ela não está afim de brincar, não está se concentrando, mas você está junto, dar tempo, do seu tempo a essa criança. E aí é o papel fundamental realmente da família nesse momento. E aquelas famílias que não conseguem, a escola, sim, apoiar e acolher e orientar a essa família. Gostei da sua ideia, Jo, da questão das redes, né? Propiciarem esses materiais, um kit, não é? A gente fez na escola, no fundamental, no infantil a gente não fez ainda, mas eu achei bacana essa questão do kit, se a família precisar. Então a gente sabe que tem famílias que têm contexto, que têm realidade, que não vai encontrar, que não vai ter. E aí, essa criança vai ser privada porque ela só tinha esse momento na escola? Então é bom realmente a gente pensar num contexto de rede, não é? Com esses vários atores responsáveis. A técnica da educação infantil está aí, eu já vi Josi comentando, e algumas técnicas de alguns municípios do nosso território. Mas como a gente pode ajudar, amparar essas famílias nesse momento? Porque há contextos diversos. Há famílias que conseguem ter a massinha, conseguem ter papéis diversos, riscantes diversos, conseguem ter argila, ou tem um quintal à sua disposição. E a gente sabe que tem crianças que não têm isso. E a nossa responsabilidade nisso fica como? Porque a escola não está mais. A escola está lá fechada. A criança não pode ir à escola. E aí, como é que a gente faz? Então, esse é o momento realmente da gente pensar juntos, dar as mãos, mas o que eu acho fundamental é não perder de vista a família real. A gente pensar nessa criança real e entender que a educação não para.
a aprendizagem não para, porque a criança aprende pelo chão, vida cotidiana. Então, a gente precisa realmente estar ao lado da família, e aí eu gostei dessa ideia, de pensar nessas possibilidades de materiais, para que essa família tenha condições, de fato, de apoiar. Porque eu acredito que muitas famílias que pedem atividades, eles falam atividades, mas eles não estão falando diretamente da atividade xerocopiada. Eles querem um material que para eles não está disponível. E quando você abre essa opção do que seja material, do que seja o riscante, do que seja... Tudo isso muda. E aí você está amparando, de fato, essa família e possibilitando essa criança a ser, de fato, protagonista. Porque agora sim, a criança vai ter a oportunidade de ser a protagonista. Porque ela está na família, no espaço coletivo restrito, no micro, não é? Onde ela tem uma interação com poucas crianças, não é? Geralmente mais com adultos, então ela de fato vai ser protagonista. Mas para que isso aconteça, para que essa criança tenha voz e tenha vez, é preciso que a gente, enquanto escola, enquanto sociedade, dê esse apoio a essa família de fato. Então, assim, eu acho que é uma oportunidade que a gente, enquanto defensor da primeira infância, da educação infantil, não pode perder. Então, Camila, eu vou chamar a Nubinha. Fica aí, viu? Fica me ouvindo. Vou fazer um agradecimento, porque a Núbia está preocupada com o tempo, mas as pessoas estão dizendo aí, Núbia, nós queremos escutar você também, tá bom? Beijinho, Camila. Pronto. Camila, mas vou te agradecer daqui, porque eu estou preocupada com o tempo das pessoas e de Núbia, viu? Te amo. Enquanto o Núbia vai entrando, gente, eu queria pôr aí, Núbia, para a gente fazer uma live só para ouvir perguntas e ir comentando, né? Então, realmente a gente pode, viu? Então, Núbia, a gente estava aí falando com a Camila, né, sobre essas experiências, e aí eu queria chamar a atenção até, porque quando a gente lembra sobre as experiências, por exemplo, gráficas, a experiência da criança desenhar, pintar, nós não estamos falando especificamente que isso só pode acontecer com papel. E não existe crime nenhum se tiver o papel em casa, né? Porque para não ficar essa ideia que se tiver é um crime. Não é. A criança, ela risca. E aí, nos contextos menos favorecidos, quem de nós, eu, por exemplo, fazia muito isso, eu desenhava com carvão, que é uma coisa que a gente quer recuperar, que a gente fica chamando a atenção, de usar carvão para fazer rabisco, desenhar. E aí, Nubinha, bem-vinda aqui. Vamos continuar a nossa conversa. E o que é que você... eu quero começar pedindo desculpa, Camila, que eu aceitei o convite de Joelma antes dela sair. Aí, trocou a imagem rapidamente antes de Camila sair, terminar a conversa, né? E aí eu estava pensando aqui, como é difícil falar, 3 professoras conversarem ao mesmo tempo numa mesma live, né? Porque professor conversa. E tem muito o que falar. E estamos com saudade de falar sobre isso. Estamos com saudade do nosso trabalho, de conversar, de falar sobre a infância, de falar sobre a literatura, de falar sobre tudo isso que a gente estava discutindo, sobre a brincadeira. E agora, especialmente, sobre esse problema que está posto aí pra gente, né? Eu fiquei prestando atenção, Jó, nas falas das pessoas. Acho que eu participei da live semana passada e aí não deu para ler muito as perguntas e as colaborações das pessoas aqui na live. E hoje eu fiquei prestando atenção nas contribuições das pessoas ao longo da fala de vocês. Maravilhosa a fala de Camila, maravilhosa a sua fala. Né? Queria agradecer, Camila, pela contribuição aí, a você, especialmente, que você que está promovendo esses nossos diálogos. E Joelma, Portugal, falou assim, fez uma pergunta: como a sociedade tem lidado com o sentimento das crianças nesse momento? E aí a gente se pergunta, como é que as crianças abstraem essa situação que a gente está vivendo, né?
Como é que as crianças elaboram a perda? Como é que elas elaboram a dor, a alegria? Como é que elas elaboram essa distância da escola? Como é que elas compreendem o que está acontecendo? Delas não poderem ir para a praça brincar, delas não poderem ir para a escola, ter contato com os colegas. Como é que elas elaboram essas mazelas do mundo? A pobreza, as dificuldades, a doença, né? Travou um pouquinho para vocês também? Aqui travou um pouquinho, Nubinha. A contação de história, que é a literatura, a brincadeira, pode nos salvar muito disso, né? E uma coisa que eu até falei na live da semana passada, é que uma coisa que a arte faz é a ressonância de transformação simbólica do mundo, né? A arte vibra com a vida, e contar história, e brincar, pode pulsar para esse reconfigurar de coisas. Eu reconfigurar dessa comunicação emocional das crianças, né? Eu acho que, aí eu falei também dos filmes da semana passada, que pode ser grandes exemplos para a gente entender como é que as crianças pensam, como é que as crianças veem esses problemas, né? Travou um pouquinho aí. Tá travando só o de Núbia, né, gente? Ou só tá travando os dois? Olá. Oi. Tá travando um pouquinho, okay. Nubinha, porque Nubinha mora na roça, gente. O privilégio de um tempo desse estar na roça, fotografando, mandando imagem pra gente, matando a gente de inveja. Travou a minha foi? Então, só o meu que travou. Pensando a arte como uma possibilidade de reconfigurar a situação do contexto atual. A arte o faz de conta, o contar história, a brincadeira, como possibilidades de reconfiguração das dificuldades que a gente está passando. Ainda está travando? Acho que está indo. Está travando um pouquinho, mas está dando para ouvir, pelo menos aqui. Estou vendo que está travando um pouquinho, aí volta. Aproveitando, mandar um abraço pro pessoal de Canarana, que colocou aí, que está acompanhando a gente. Roseli, nossa orientadora, né, Nuvinha? Beijinho para você, Rose. Que voltou. E aí, Joelma disse o quanto esse momento é delicado, né? Que é isso que a gente estava falando. E aí, Jó, você falou sobre a questão, você pediu para a gente discutir um pouco sobre a questão da escrita, né? Uhum. Da gente pensar essa discussão sobre a escrita. Bom, eu falei aí anteriormente sobre a arte, sobre a contação de histórias, sobre a brincadeira. E a escrita está aí nesse meio. Se a gente fala de criança, e aí como Camila falou, não existe outra forma de comunicar das crianças que não seja com o corpo, que não seja brincando, né? Que não seja com a emoção, que não seja lidando com as emoções. É importante destacar que a experiência da criança com o universo escrito, né, será a sua relação com a vida, assim como Camila mencionou aí, que o currículo da criança é a vida, né? Que, assim, portanto, pensar no cotidiano espontâneo da escrita, lidar com a escrita dentro desse espaço cotidiano que eles estão vivendo aí agora, né? Porque a sistematização, pensar a sistematização da escrita vai caber à escola, vai caber aos profissionais que estudaram para isso. Porque, de fato, é um conhecimento técnico, né? Não é algo que cabe aos pais. Só que aí a gente pensa assim, em que momento as crianças entram no universo da escrita? Elas nascem, né, no universo da escrita. E esse universo da escrita está lá dentro da casa. Está lá no convívio das crianças, né? Tem algo específico, Jó, que você pensou para a gente falar sobre isso?
Então, a gente, né, Núbia, a gente sempre diz assim, existe uma ansiedade das famílias, né, que por muitas vezes acaba pressionando a escola. E aí quando alguém diz assim, pintar umas borboletinhas, esse pintar umas borboletinhas pode ter vários sentidos, né? Ah, na escola, na escolinha, as professorinhas fazem as crianças pintar só borboletinhas, né? Obviamente que a gente tem tomado e a gente tem discutido muito sobre esse cuidado, né, da quantidade de pintura na educação infantil, que muitas vezes é muito mais a passar o tempo da criança, mas existem muitas atividades de pintura potente, né? Então, quando a gente propõe uma atividade de pintura ou de desenho, né, enfim, a gente não está fazendo isso por um acaso, né? O professor, ele vai pensando como que isso está interligado na formação global dessa criança, né? E aí, Núbia, acho que a gente poderia falar um pouco mais sobre isso, né? Assim, quando uma criança está em casa, a criança ela está imersa em um contexto de letramento, um contexto social da linguagem escrita. Obviamente que nós estamos lembrando aqui que nós estamos falando de grupos de crianças diferentes, porque as infâncias não são iguais, né? A gente tem vários tipos de infâncias aí na sociedade, né? Então, a linguagem escrita, ela está presente o tempo todo, né? Então, é importante a gente poder pensar um pouco mais aqui, né? A gente já falou da importância da leitura, né, da presença do livro na vida da criança. Eu vejo que muitas famílias, assim, as famílias e as escolas, né, se queixam muito da formação de leitores, e na infância, embora isso contribua, mas para além do futuro da criança, a gente entende que essa é uma experiência que contribui para que a infância seja ainda mais intensa, para que esse momento seja ainda muito mais significativo para a vida da criança, aqui e agora, que obviamente ela vai se articulando com uma série de coisas que vai formando essa criança. Então, Núbia, acho que a gente poderia conversar um pouco mais sobre isso, assim, de que modo, né, essa linguagem escrita, ela se expressa no dia a dia, né? Então, isso é tarefa da escola, o processo de alfabetização, mas a família, a criança é um sujeito, um cidadão, a gente fala que Mônica Batista, ela diz assim, a criança é um cidadão da cultura escrita, né? Então, assim, como é um pouco dessa cidadania da criança na linguagem escrita? É bom a gente pensar que que essa live pode ser. Eu acredito que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo agora são professores. Mas entendo que os maiores necessitados nesse contexto são